Bom, pessoal, vamos falar hoje dos ovários, tá? Também, mais uma vez, tentar ser o mais breve possível, tá? Porque basicamente do aparato feminino é o ciclo menstrual, que eu já dei para vocês naquela aula passada, tá? E o ciclo folicular, é a maduração, os estágios de maduração dos folículos ováricos, tá bom? Então, eu tenho que entender o seguinte, em relação ao ovário em si. A função do ovário, basicamente, é produção dos gametas, certo? Como vocês estão vendo, então ele vai produzir num processo que a gente conhece como ovogênese, tá? Dá origem aos oocitos e, por consequência, aos óvulos, né? No decorrer da vida dessa mulher, tá bom? Então esse é o processo conhecido como ovogênese. E outra função dos ovários é a produção de algumas hormonas, como, por exemplo, o estrógeno e a progesterona, tá bom? Duas funções do ovário. O que é mais importante? Histologicamente, diferenciar nesse ovário o que é corteza e o que é médula. Isso daí falando da histologia em si, tá? Mas é bem tranquilo. Por quê? Onde vocês estiverem visualizando os folículos, vocês estão na corteza, tá? E onde vocês visualizarem vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, etc., ou seja, de forma mais brusca, onde não tem folículo, é médula. Tá? Muito mais fácil isso. O epitélio do ovário em si é um epitélio cúbico simples, que antigamente era chamado de epitélio germinativo. Tá? E o que é mais importante dos ovários, pessoal, são as etapas de maduração desses folículos. Tá? Saber o que é corteza e médula é tranquilo, porque vocês vão ver aqui, ó, tá? Todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui por fora, ó, ou um pouco maiores aqui dentro, são folículos. Se eu falei para vocês agorinha que se tem folículo é corteza, então onde vocês estiverem vendo essas bolinhas, deixa eu pegar o marcador aqui, ó, bolinhas bem pequenininhas aqui, algumas medianas e uma um pouco maior aqui, certo? Então toda essa região aqui, que abrange todos esses folículos, é a corteza. Fechou, então tudo isso aqui é corteza. Tá? Tudo isso aqui é corteza. E onde não tem folículo é médula. E o que tem na médula, então? Vasos linfáticos, vasos sanguíneos, nervos e por aí vai. Tá? Então fica bem tranquilo. Tá bom? Aqui uma imagem de laboratório também, mas o raciocínio é o mesmo, tá? E o que realmente vocês têm que saber, pessoal, é isso aqui, o ciclo folicular, tá? Já peguei o ciclo menstrual na aula passada e agora o ciclo folicular, tá? Então, o que é que vocês têm que levar em consideração aqui? Basicamente, pessoal, deixa eu até pular a imagem. Na verdade, essa imagem aqui resume a aula toda. Essa imagem aqui, tá? Então, as etapas de maduração desses folículos, tá? Durante o ciclo folicular. Tá? O que vai acontecendo? Os câmbios que vão ocorrendo. Um vai crescendo de tamanho, uma célula é mais cúbica, uma célula é mais plana, tem um líquido dentro, só preciso saber quem é quem, tá bom? E é para isso que estamos aqui, tá? Um fato curioso é o seguinte, o feto do sexo feminino, ele já está produzindo, certo? Ali, mais ou menos ao redor da 20ª semana, para vocês terem noção, o ovário, ele já está cheio de ovocito. Então, lá desde o feto, esse processo aqui é um processo intrauterino, tá? Onde eu pego a formação desses ovocitos com as células da granulosa e eu dou origem aos folículos primordiais, tá? Lá desde da barriga da mamãe, vamos dizer assim, tá? Mas o que eu estou trazendo para vocês é justamente o seguinte, que por mais que essa mulher tenha milhões, certo? Milhões de folículos primordiais, essa etapa de formação do folículo em si, certo? Durante a vida fértil dela, ela só vai produzir em torno, no final da história, de 400 óvulos maduros. Então, de milhões e milhões e milhões, só 400 são produzidos durante a vida fértil dela. Tá? O restante vai se degenerando, tá? Vai se reabsorvendo num processo que a gente chama de atresia folicular. Tá? A gente vai vendo aos poucos. Do ponto de vista histológico mesmo, tá?
Esses folículos ováricos, eles se dividem ou se classificam de acordo com o seu estado de desenvolvimento, tá? Onde nós temos folículos primordiais, tá? O que dá para falar que é a primeira etapa de tudo, tá? O folículo primordial, tá? Logo em seguida, ele se desenvolve e se torna folículo em crescimento, tá? E quem são os folículos em crescimento? Temos os folículos primários, tá? Que por sua vez podem ser folículos primários iniciais ou unilaminares, certo? E folículos primários avançados. E temos também, dentro dos folículos em crescimento, os folículos secundários, ou folículos antrales, tá? E logo em seguida, o folículo maduro, ou folículo de Graafi. Então, resumindo, basicamente temos o seguinte, as segundas etapas de desenvolvimento. Os folículos primordiais, certo? Logo em seguida, folículos em crescimento. Quem são os folículos em crescimento? O folículo primário unilaminar, folículo primário multilaminar e o folículo secundário, tá? E temos a etapa de folículo maduro, ou folículo de Graafi, tá? O que eu tenho que saber agora? Diferenciar quem é quem no ciclo, tá? Vamos lá. Só com palavras-chave. Vamos pelo primeiro aqui. Vamos começar. Só palavra-chave com que realmente importa. Então, o folículo primordial, certo? Então, aquela primeira etapa do desenvolvimento folicular, lembra? Intrauterino, inclusive, tá? O que vocês têm que levar em consideração? Que os folículos primordiais são os mais abundantes dos folículos, tá? Como eu até falei no começo da aula, tinha milhões, inclusive. Tá? Então, eles são os mais abundantes e eles são os menores, porque à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai aumentando de tamanho. Então, como essa é a primeira etapa, tá? Ele é o menor, tá? Então, eu sei que ele é o menor, ele é o mais abundante, tá? E ele está formado por células foliculares, tá? Ah, folículos, células foliculares, conta outra. Sim, só que essas células foliculares, algo muito importante é que elas são células aplanadas, tá? Essa informação é importante, ó. Eu tenho células aplanadas. Então, as células foliculares são planas aqui, tá? São aplanadas, tá? Essa informação a gente vai ver já já por que ela é importante, tá bom? E outra informação é que eles estão mais para a periferia, tá? Então, o folículo primordial, ele também está localizado mais para a periferia, tá bom? Esses folículos primordiais, eles recém aparecem no ovário durante o terceiro mês de desarrollo fetal, de desenvolvimento fetal, certo? E o crescimento dos folículos primordiais é independente da estimulação por gonadotrofinas, tá? Então, não tem relação com a FSH, por exemplo, tá? O crescimento deles, isso é importante, tá? Vamos ver aqui em algumas imagens. Olha só, puta, eu não tô entendendo nada dessa foto, calma, tá? Só fechar o Instagram rapidão que vocês já vão entender. Então aqui, ó, eu estou localizando uma célula bem plana, outra bem plana e outra bem plana, certo? Quem tem células aplanadas assim é o folículo primordial. Fim, acabou. Aí você fala assim, ah, mas você tinha falado que ele também era o menor. Eu não estou vendo o outro para poder comparar o tamanho. Calma, vamos aqui para a imagem do lado. Olha só, nessa imagem do lado, eu tenho várias bolinhas, vamos dizer assim, ó, pequenininhas aqui, ó. Se vocês compararem essas com essa aqui, que é um pouco maior, ou com essa aqui, que é bem maior, inclusive, tá? E aqui do lado tem uma gigante, tá? Inclusive, vocês vão ver que elas são muito menores, tá? Além do que, elas são as mais abundantes. Se eu começar a contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, tá? São muitas. E estão mais na periferia também, tá? Então, essas são as características importantes para vocês ressaltarem, tá bom?
E se estiver mostrando só um folículo, busquem as células aplanadas, células foliculares mais planas. Bom? Próxima etapa. Etapa de folículo primário, tá? Então, folículo primário. Folículo em crescimento. Agora é folículo em crescimento, tá bom? O que eu destaco aqui? No folículo primário, nós temos células cúbicas. Então, aquelas células que eram aplanadas, elas se tornaram mais altas. E agora elas são cúbicas, como vocês estão vendo aqui. Eu também tenho um aparecimento de uma estrutura que a gente chama de zona pelúcida, certo? E essa zona pelúcida, ela tem algumas proteínas, no caso, a ZP1, ZP2 e ZP3, que servem basicamente, principalmente a ZP3, em auxiliar o processo da fecundação. A gente vai ver depois, lá no futuro, né, como que o espermatozoide acha esse óvulo, tá? Então, essas proteínas também auxiliam nesse processo, tá bom? E esse folículo primário, ele pode ser unilaminar, ou seja, quando ele tiver uma única fileira de células, como vocês estão vendo de cima, e pode ser multilaminar, quando ele tiver várias fileiras de células, como vocês estão vendo por debaixo, tá? São células da granulosa, tá? Então, todas essas células aqui, ó, que estão estratificadas, que estão uma em cima das outras, a gente chama de células da granulosa, porque elas formam uma capa da granulosa, tá? Então, células da granulosa. O que muda? Muda que antes eram células foliculares aplanadas e agora elas são mais cúbicas e estão uma em cima das outras, formando uma capa da granulosa, tá bom? E aqui, nessa etapa de folículo primário, nós também temos o aparecimento das células da teca, tá? Que vão ser extremamente importantes para o processo da síntese do estrógeno, né? No caso, do estradiol, né? Que é o estrógeno produzido pelo ovário, tá bom? Então, a gente vai ver, no final da aula eu posso mostrar para vocês como funciona essa bioquímica folicular, tá? Da transformação do colesterol em estrógeno. Tá? Então, essas células da teca têm receptores para a hormona luteinizante. E depois a gente vai ver o que acontece. Fechou? E aí tá. Nas imagens aqui, porque é o que interessa. Tá? Primeira coisa, como que eu diferencio esse folículo aqui de um folículo primordial? Pelo aspecto cúbico das suas células. Ó. São células mais quadradinhas, já não são aplanadas. Então, se já não é aplanada, eu estou num folículo primário, já não é mais primordial. Segundo, que se nós estivermos diante de um folículo primário, lembra, ele pode ser primário, inicial ou avançado, ou seja, unilaminar ou multilaminar. Então, esse aqui de cima, ó, com uma única fileira de células, é um exemplo de um unilaminar, ou seja, um primário unilaminar, tá? E esse aqui, ó, de baixo, com várias capinhas de células, tá, ó, células da granulosa, agora nós estamos diante de um multilaminar, ou seja, um folículo primário avançado, tá? Lembrar da zona pelúcida, certo? E lembrar das células da teca, tá bom? Que tem uma importância muito grande, a gente vai ver no final da aula, tá bom? E esse folículo primário, para ele crescer agora sim, ele necessita de FSH. Agora sim eu uso o FSH para estimular o desenvolvimento desse folículo, tá? Desse folículo. Beleza. Folículo secundário, pessoal, já estamos terminando. Palavra-chave para ele, o antro folicular. Tanto é que ele é chamado também de folículo antral. E o que é esse folículo secundário? O que acontece? Basicamente, ele é aquele primário avançado, só que agora eu começo a ter a formação de um antro que vai se enchendo de líquido, que é chamado de líquido folicular,
certo? E esse líquido folicular, à medida que esse ovocito vai crescendo, o antro também vai enchendo. E acaba que ele vai empurrando o ovocito para a periferia, tá? E aqui, vocês vão ver daqui a pouco, que vai formar um acúmulo de células ao redor do ovocito, que é o que a gente vai chamar de cúmulo oóforo, tá? E essas células do cúmulo oóforo vão formar como se fosse uma corona, certo? Ao redor do ovocito, que é chamada de corona radiante também, tá? Então, basicamente, o segredo do folículo secundário é o antro, tá? Tá se enchendo de líquido folicular com estímulo da hormona folículo estimulante e alguns fatores de crescimento também. Quer ver? Vamos ver ele aqui em algumas fotos. Ó. Isso aqui é um folículo secundário já bem avançado, inclusive, próximo da etapa de madurez, tá? Alguns aqui, mas olha só, vamos lá. Toda essa parte aqui é o que a gente chama de antro. E se tem antro, certo? Estamos no folículo secundário, tá? Olha só, o cúmulo oóforo, esse acúmulo de células, e por consequência, corona radiante, tá? Mas cúmulo oóforo são as células que rodeiam o ovocito, tá bom? Antro folicular, tá? E aí o resto é a mesma coisa, são células da granulosa, como a gente tinha visto, células da teca, é a mesma coisinha, tá? Só que agora ele está crescendo de tamanho, tá? A letra A nesses aqui, como vocês viram, representa o antro. Mais uma vez, não se esqueçam disso, tá? Então, o folículo secundário, ele se caracteriza por um antro cheio de líquido, tá? E que as células do cúmulo oóforo formam uma corona radiante ao redor do ovocito, do folículo secretor, tá? Folículo maduro de Graafi. Então, o folículo secundário foi crescendo, 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 agora ele se tornou um folículo maduro, tá? O que é o folículo maduro de Graafi? É o folículo na sua última etapa, tá? Então, ele está muito grande, ele é o maior de todos, podendo chegar até a ter 2 centímetros, tá? 20 milímetros ou 2 centímetros, imagina, ele é muito grande. Então, basicamente, o folículo maduro ou de Graafi contém o ovocito secundário maduro, certo? E devido a uma combinação de mudanças hormonais, ou seja, um pico de LH e alguns efeitos enzimáticos vão produzir a liberação desse ovocito, certo? Lá pela metade do ciclo menstrual, tá? Então, expulsei, tá? Porque o nosso objetivo, o que era? No começo da aula, né? A ovogênese, né? A ovulação é o processo pelo qual eu expulso, né? Por qual eu libero um ovocito secundário desde o folículo de Graafi. Então, tudo isso é para chegar no folículo de Graafi e, por consequência, expulsar esse ovocito, tá? Vou pular o corpo lúteo aqui, eu já explico ele para vocês, tá? Só para mostrar aqui, ó, no ciclo onde estamos. Falamos do folículo primordial, o quê? Células foliculares aplanadas. Ele é o menor, ele é o mais abundante. Ele está lá na periferia, tá? Fechou. Foi crescendo, foi evoluindo, se tornou um folículo primário inicial. O que tem no inicial? Que é o folículo primário unilaminar. Uma única capa de células agora, células cúbicas, certo? Que vai se desenvolvendo, se torna um folículo primário multilaminar, onde agora eu tenho várias capas de células. São chamadas de células da granulosa, células cúbicas também ainda, tá bom? Tenho as células da teca e tenho a formação da zona pelúcida também, tá? À medida que esse folículo vai crescendo, certo? Ou seja, agora com a atuação da FSH, por exemplo, tá? E começa a formação de um antro, um acúmulo de líquido ali dentro. Se tem antro, eu estou com um folículo secundário, certo? E esse folículo secundário, à medida que ele vai crescendo, devido a estímulos de fatores de crescimento, de hormona, como a FSH, o antro também vai se enchendo. E o objetivo é que ele se torne um folículo de Graafi, um folículo maduro de Graafi, tá? Que já vai expulsar esse ovocito. Fechou. Lá pela metade do ciclo. Fechou. Até aqui.
tá? O que mais que falta para terminar o ciclo folicular? Basicamente é o seguinte, ó, como eu expulsei o ovocito, ele foi embora, ser feliz, tá? Eu preciso dar um fim para esse folículo, certo? E aí o que acontece? A princípio se enche de sangue aqui e tem a formação de um corpo hemorrágico. Tá bom, tranquilo, não quero saber de corpo hemorrágico. Eu quero saber do corpo lúteo. Depois da ovulação, esse folículo, ele se colapsa e se reorganiza e forma o corpo lúteo, certo? Isso é importante vocês levarem em consideração. E o corpo lúteo da menstruação, ele se forma em ausência de fecundação, tá? Não tem a fecundação, deixa esse corpo lúteo aí de pé, secretando hormonas ainda. Se não acontecer a fecundação nesse período, em torno aí de 14 dias, ele se degenera e sofre uma lenta involução. E, por consequência, lá no ciclo menstrual eu expliquei para vocês que aí a mulher vai perder o sistema funcional, etc. Mas isso daí é o tema para outra aula, tá? E depois de corpo lúteo, certo? Né, ele foi evoluindo, 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 ele, com o passar do tempo, se torna um corpo branco, certo? Que também é chamado de corpo albicans, que nada mais é do que uma pequena cicatriz, que depois é reabsorvida pelo estromo folicular. E aí o ciclo todo mês, sempre vai acontecendo isso aqui, todo santo mês. Em contrapartida, lá no útero também está acontecendo, também estão acontecendo algumas modificações cíclicas, certo? Fechou, tá? E a atresia folicular, como eu tinha comentado para vocês, basicamente é aquele processo de apoptose de vários, da grande maioria dos folículos, né? De morte celular programada da grande maioria daqueles folículos, tá? E esse, basicamente, é o ciclo folicular, tá? Então, uma das funções já ficou explicada para vocês, que são essas etapas do ciclo, tá? Do ciclo. Outra função importante, só para a gente terminar, vai ser bem rápido, é a função da produção de hormonas, o que a gente chama de bioquímica folicular, né? O que todo mundo já tipo, cara, da onde está vindo isso? Mas eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês e bem resumida, que é o que? A produção dos estrógenos pelo ovário, tá? Então, o que eu tenho que saber? O mecanismo se chama mecanismo das duas células e duas gonadotrofinas. Eu falo, puta, que nome difícil, cacete, é muito chato isso. Calma, tá? Fecha o Instagram rapidão, volta o vídeo, se inscreve no canal, deixa um joinha, não custa nada, mas se acalma, tá? Mecanismo das duas células, duas gonadotrofinas. Que duas células são? O que eu tenho que saber? Primeiro, temos células da teca. Vou escrever aqui rapidão. Teca. Células da teca. E células, deixa eu puxar, vou puxar aqui embaixo. Células da granulosa. Tá? Então, já expliquei as duas células para vocês. Células da teca e células da granulosa. Tá bom? E aí, o que acontece? O seguinte, mecanismo das duas células, que já estão aqui para vocês, e duas gonadotrofinas, ou seja, duas hormonas. Quais são essas hormonas? E o que acontece? A primeira é o seguinte, as células da teca, elas têm receptores para uma hormona chamada LH, ou hormona luteinizante, tá? Então, as células da teca têm receptores para as hormonas luteinizante, tá bom? Células da teca têm receptores para LH. E o que isso tem a ver? O LH, pessoal, ele vai pegar o colesterol, isso mesmo, o colesterol da dieta dessa mulher aí, tá? E vai converter esse colesterol em hormonas masculinas. Você fala assim, puta, como assim? Essa mulher vai ter testosterona? Vai, tá? Então, esse LH aqui vai converter esse colesterol em testosterona.
Eu vou pôr o símbolozinho do homem porque não cabe aqui. Em hormonas masculinas, ou seja, testosterona e androstenediona, tá? São duas hormonas andrógenas. Mas você fala, pô, e essa mulher vai ter testosterona mesmo? Vai, calma, tá? Então, o mecanismo das duas células e duas gonadotrofinas. Células da teca, células da granulosa. Uma gonadotrofina já está aqui, o LH. E aí o que acontece? Essas hormonas masculinas aqui, ó, que foi produzido através dessa conversão do LH com o colesterol, elas vão entrando aqui por difusão, certo? E vão entrar em contato com as células da granulosa, certo? Só que as células da granulosa, pessoal, elas possuem receptores para uma hormona chamada FSH. FSH, tá? E o que tem a ver? Tem a ver que essa FSH aqui produz aromatase, ou aromatase. Aromatase. Você fala, puta, não tô entendendo nada. Calma, fica tranquilo, fecha o Tinder, tá? Aromatase. O que tem a ver? Tem a ver que quando essas hormonas masculinas aqui se associarem à aromatase, ou seja, a aromatase vai converter aquela testosterona ali de cima em estrogênio, ou seja, em estradiol. Estradiol, que é o estrógeno produzido no ovário. Estradiol. E aí eu tenho feito a produção do estrógeno. A partir do quê? Do colesterol. Pronto. Tá? Do colesterol. Então aqui eu formei o estrógeno. Tá? Então eu expliquei o ciclo folicular para vocês a princípio. E aqui eu estou explicando a síntese de hormonas. A síntese de estrógeno. Então como que é feito? Resumindo agora. Eu tenho células da teca que têm receptores para o LH. O LH, com o colesterol dessa paciente, dessa mulher, certo? Vai transformar esse colesterol, ou seja, o LH vai transformar esse colesterol em hormonas masculinas, tá? Testosterona e androstenediona, tá? Essas hormonas vão passar por difusão para a capa da granulosa, certo? Onde as células da granulosa têm receptores para FSH. Esse FSH aqui produz aromatase, tá? Que, ao se combinar com as hormonas masculinas, transforma elas em estradiol, ou seja, transforma elas em estrógeno. E aí eu tenho uma produção de estrógeno. Fim, tá? Vale ressaltar o quê? Que também, o seguinte, eu tenho essas hormonas masculinas passeando pelo corpo dessa mulher, certo? Porque ela tem colesterol também. Então, essa conversão, essa presença de hormonas masculinas também podem estar a nível periférico, tá? E também ocorre a conversão dessas hormonas masculinas a nível periférico, principalmente no tecido adiposo, certo? E aí o que acontece? Quanto mais tecido adiposo essa mulher tiver, mais estrógeno ela vai ter também, porque ela vai produzir o estrógeno tanto a nível do ovário, quanto a nível da periferia, quanto a nível da gordura em si, certo? Estrógeno esse periférico que é chamado de estrona, mas é estrógeno também, tá? E isso explica várias patologias de endométrio que a gente vai ver no futuro, né? Hiperplasia endometrial, até mesmo o próprio câncer de endométrio, que tem um fator de risco muito importante, a obesidade. Fechou? Então, explicamos na aula de hoje o ciclo folicular e explicamos a síntese de estrógeno, da onde que vem, como que foi formado. Bom, valeu, pessoal. Então, não é tão difícil assim, como vocês viram, tá? É questão do ciclo e da produção das suas hormonas, tá?
Caso alguém tenha interesse em comprar todos os materiais disso, todos os resumos, todos os slides que eu uso nas aulas e algumas atividades, tem o link aí embaixo do vídeo, que vocês podem acessar lá, ao Hotmart, e fazer o download de tudo, de todo o conteúdo, de todo o material. Fechou? Fiquem com Deus e nos vemos em breve.